Nós acreditamos por causa da Sagrada Escritura, quando Jesus diz que ninguém vem até Ele se o Pai do céu não atrair. Isso é uma grande verdade e não é tão difícil de constatar. Quando nós estamos na presença de Deus, é uma tremenda graça da parte do Senhor. Por quê? Porque a gente poderia estar em outras realidades, preocupado com outras coisas, e por uma ação da graça de Deus, a gente está presente, se reunindo no nome dEle. E Jesus também garantiu que quando nós nos reuníssemos em nome dEle, Ele estaria presente no meio de nós. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. Isso tudo para ativar uma coisa que é extremamente importante, muito mais ainda nesse tempo que nós estamos vivendo, que se chama fé. Fé é crer em realidades que você não vê, mas você sabe, porque você recebeu, porque você aprendeu, então você crê. Quando você está no teu quarto e se ajoelha, fecha a porta, fecha teus olhos, abre teu coração e começa a rezar e falar com o Pai que está no céu, você não está falando com a parede, sim ou não? Isso é fé. Quando você se dirige a Deus na tua oração, mesmo que seja na tua súplica, mesmo que seja em meio a um perrengue, você está vivenciando e colocando em prática algo que você recebeu do próprio Senhor, que se chama fé. Fé é um dom. Dom quer dizer presente. É um presente que Deus te dá. Quem agradeceu a Deus hoje por esse presente? Nós, ao longo do dia, recebemos muitos dons da parte de Deus. Já há bons anos para cá, que quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por este dia. Nem digo mais por mais este dia, mas por este dia. Porque eu cheguei a uma conclusão, obviamente guiado pelo Espírito Santo, que o calendário de Deus existe apenas um dia. E esse único dia no calendário de Deus se chama hoje. O ontem já passou, o amanhã talvez alguns de vocês não cheguem. Deus que me livre, Léo, está amarrado em nome de Jesus. Mas tem uma grande chance de acontecer o amanhã, mas é somente uma chance, não é uma certeza. A certeza que nós temos é o dia que se chama hoje. E é por isso que a palavra de Deus diz: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da manifestação do amor de Deus para mim e para você. Uma vez, logo no comecinho da minha caminhada, eu participava na comunidade Shalom, e quando eu cheguei lá, fui convidado para fazer uma evangelização de rua. Falei, e aí, Léo, bora? Eu falei, bora, tô dentro. Obrigado. Porque eu tinha uma grande sede de Deus e eu queria descobrir quem era esse Deus e quais eram as realizações dele. Quando me fizeram esse convite, falei, vamos embora, tô dentro. Quando eu cheguei, era uma paróquia, era um feriado, o sol rachando, e a dinâmica era o seguinte: a gente ia sair pelas ruas, tocando de casa em casa, e era para falar sobre o amor de Deus. Eu, assim como vocês, eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? E eu rezava mais para ter outras pessoas junto comigo, que eu não estivesse sozinho. Falei, Deus, não me deixe sozinho, que eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E Deus, como Ele não constrange ninguém nesse sentido, Ele colocou mais 2 pessoas, era um grupo, era um pequeno grupo, dividiram em grupos, em duplas. No meu caso foi um trio. E a gente saiu pela rua, naquele bairro, e tinha uma irmã que já era de mais tempo de caminhada e já estava ali surfando a onda da graça de Deus. Ela virou para mim e outra menina que estava junto, falou, não, pode deixar que eu vou na frente. Falei, glória a Deus, aleluia, vamos embora.
E aí a gente parou na casa e ela tocou a campainha, cara. Mas a hora que ela tocou a campainha, deu aquela vontade de dar um passo para trás e ir embora. E aí eu fiquei ali na cola dela. E aí eu lembro de uma senhora saindo, manhã de um feriado. Ela olhou de longe, ela, bom dia, tudo bem? Bom dia. Lá a gente queria falar com a senhora um pouquinho. Aí ela foi vindo mais para perto. Quando ela chegou perto, aquela mulher, né, era uma mulher já de oração, ela olhou para aquela senhora e falou: você já sentiu, experimentou o amor de Deus hoje? Eu fiquei olhando para ela, eu falei: meu Deus, o que você está falando? Ela: você já experimentou o amor de Deus hoje? E aquela mulher também ficou impactada com aquilo. Ela ficou assim: não. Foi a resposta que ela teve, uma resposta sincera. E aquela mulher, ela foi evangelizando, ela falou: não, mas Deus te ama. Você acordou hoje, você está na tua casa, você está cuidando das tuas coisas. E ela veio trazendo coisas simples do dia a dia, mas despertando nela a presença de Deus nas coisas ordinárias do dia daquela mulher. Assim como eu e você vivemos muitas coisas no dia de hoje, o ordinário do nosso dia, e talvez a gente aguardava algo muito extraordinário, algo grandioso da parte de Deus, mas Deus estava se manifestando ali naquele ordinário. E naquele ordinário ela foi dizendo o quanto Deus amava ela. E eu vi que aquela mulher, ela foi desmontando, né, diante daquilo, como se algumas fichas fossem caindo para ela. No final daquilo, aquela mulher de oração, ela falou: posso rezar por você? Ela: pode. Ela pegou e colocou a mão dentro do portão, cara. Nem abriu o portão, nada, ela estava no portão para dentro. Ela colocou a mão no portão, colocou a mão sobre o ombro daquela mulher, daquela senhora, e rezou, entregou a vida dela para Deus. Senhor, eu te entrego a vida, e falou o nome dela, a casa dela, a família dela, que o Senhor continue a abençoar a vida dela, que o Senhor possa ser a providência que ela está precisando. E foi entregando uma oração de intimidade, uma oração de quem é amigo de Jesus, de quem é um discípulo, de quem é um enviado de Jesus. Ela estava ali, aí eu comecei a entender, ela não estava ali sozinha, ela estava ali em nome de Jesus, e ela abençoou a vida daquela mulher, aquela família, em nome de Jesus. E ali aconteceu algo para mim muito forte: Deus está vivo, mas a gente precisa da fé para poder ver e tocar na fé em Deus. E vocês têm que estar atentos, por quê? Porque esse é um dos pilares que o inimigo vai tentar atacar dentro do teu coração. Ele vai tentar minar dentro do meu e do teu coração o pilar da fé, porque sem fé a gente perde a conexão com Deus. Sem fé a gente se afasta da presença de Deus, e a gente vai se entregando cada vez ao mundo, aquilo que a gente vê. Só que existe muito mais valor naquilo que você não vê do que naquilo que você vê. Por quê? Por que, Léo, você diz isso? Porque o que você vê é passageiro, o que você não vê é eterno. O valor do eterno pesa muito mais do que aquilo que passa. Como passa? Passa, as coisas passam, tudo passa, tudo passa. Esses dias eu me peguei numa... Foi engraçado, eu passei na frente do espelho, aí eu voltei, olhei assim, falei: meu Deus, eu estou envelhecendo, porque eu não sinto, mas o espelho não mente. Eu olhei, eu falei: nossa, eu estou envelhecendo, que barato. As barbinhas brancas, os bigodinhos brancos, a pele já vai mudando. Mas aquele que está em Deus, diz a palavra, o seu interior vai se renovando. O seu exterior pode até se desgastando, e óbvio, naturalmente isso vai acontecer, condição humana. Mas o nosso interior vai sendo renovado pela ação do invisível. O invisível se chama Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dia após dia, você precisa dia após dia, hoje, fazer essa experiência de crescer na fé, em meio ao perrengue, em meio às dificuldades, em meio ao mundo. Jesus foi muito claro: Pai, eu lhe peço que não os tire do mundo, mas que o Senhor os preserve do maligno, mas não tira eles do mundo.
Jesus, em outras palavras, está meio que dizendo assim: Pai, eu te peço que não tire dos problemas do mundo, mas em meio aos problemas do mundo, preserve eles para que eles não se corrompam, para que eles não se percam, mas para que eles se utilizem daquilo que o mundo vem para se fortalecer, para que possa ser feito homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres de Deus são homens e mulheres que vivem pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas para que chegue até este ponto, e para que avance deste ponto, eu e você somos chamados a ter uma experiência com o amor de Deus, uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com a presença de Deus, uma experiência com a palavra de Deus. E é isso que muitos de vocês começaram a experimentar ou estão aprofundando na sua caminhada. Ontem eu tive uma experiência muito forte. Eu vi o amor de Deus se manifestar na vida de um irmão muito necessitado, através do perdão. A hora que eu vi, eu testemunhei, eu estava perto, eu glorifiquei o Senhor, eu glorifiquei a Deus, por aquilo que Ele tem nos ensinado, por aquilo que Ele tem tentado nos moldar, nos encaminhar, nos direcionar para um novo modo de viver a nossa vida. E eu vi o quanto é valioso ter um estilo de vida em Deus, porque aquele jovem estava oprimido a tal ponto que ele estava prestes a desistir de viver. E eu não digo se matar, não essa morte física, mas eu não sei se você já viu alguém passar por isso. Ele estava desistindo de viver a vida, ele estava desistindo, ele estava acreditando que não tinha mais o que fazer na vida dele, ele estava acreditando que não tinha mais esperança, ele estava acreditando, e olha o quanto isso é delicado, olha só, ele estava acreditando que a vida dele não tinha mais jeito. Uma pessoa que crê nisso, como que você acha que ela vive? Ele já estava derrotado, um jovem, 23 anos de idade, meu Deus do céu, com 23 anos de idade, por uma série de situações, só que essas situações era somente a consequência, não era a raiz, não era a raiz, e para chegar na raiz, só o Espírito Santo de Deus, porque nem ele sabia mais qual era a raiz, ele só estava sofrendo as consequências, ele só estava sofrendo os frutos estragados, mas nem ele sabia mais qual era a raiz. E naquele momento de atendimento, de oração, ali sim aconteceu um extraordinário muito forte, e era necessário para aquele momento, Deus o conduzia até a raiz, e meu Deus, a hora que chegou na raiz, eu fiquei impactado de estar ali. E Jesus, de um modo muito forte, mas simples, ele foi tocando no que era necessário que ele perdoasse, era necessário que ele perdoasse, e parece simples, né? Parece fácil, mas aquela realidade específica que tinha acontecido com ele, que tinham feito com ele, que tinham machucado ele, a hora dele falar que ia perdoar e falar o nome da pessoa, ele não conseguia falar o nome da pessoa, ele não conseguia pronunciar, aquilo estava travado dentro dele, aquilo estava acorrentando ele, aquilo estava causando todo o mal que ele estava colhendo de consequência, aquilo estava apodrecendo ele por dentro. Ele precisava, e o Espírito Santo conduziu ele até aquele momento, e foi ajudando, e foi dando força, e foi um longo período, para que ele finalmente, diante do sacrário, diante de Jesus, para que ele conseguisse ter a força que vem de Deus, para perdoar.
para tirar esse peso enorme que estava sobre ele. Um peso enorme, quando a gente fala que tem um peso sobre você, ele te esmaga, ele te paralisa. A vida dele não estava andando, a vida dele estava dando só errado. Ele estava fazendo as coisas erradas sem querer fazer, mas não tinha força. Graças a Deus, Jesus foi e tocou naquilo que era a raiz. E eu consegui ver aquele menino, antes e depois. Antes e depois. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Assim como ele fez com esse menino, ele fez comigo e fez com muitos de vocês. Mas eu queria que você pegasse a palavra junto comigo, que você vai entender melhor o que eu estou tentando te dizer. Abre no Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. São Marcos, capítulo 5. O Evangelho, você sabe que ele é um relato, ele é um testemunho de algo que de fato aconteceu. O relato diz o seguinte: São Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Jesus, junto com os discípulos, chegaram à outra margem do lago. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Este homem morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante de Jesus e gritou bem alto: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram onde estava Jesus, viram o possesso sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que tivera o legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então eles suplicaram a Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir junto com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam
admirados. Palavras da salvação. Este relato, meus irmãos, é extremamente forte. Jesus, ele toma os seus discípulos e atravessa o lago para outra margem, para outra cidade. E quando ele chega naquela cidade, ele tem um endereço certo. O endereço certo era aquele homem que há muito tempo estava sofrendo por causa desses espíritos malignos. Diz que ninguém mais tinha o que fazer por aquele homem, sequer chegavam perto dele, tinham medo, era muito forte, nada acorrentava, nada aprisionava aquele homem. Era um caso, como dizem até hoje, um caso perdido. Não tem o que fazer por este homem, deixa ele lá, a gente fica aqui, tá combinado dessa maneira. Só que Jesus, que é Deus, conhecia aquele homem, conhecia a história daquele homem, toda a história daquele homem. E Jesus, ao atravessar aquele lago, ao atravessar para outra margem, para o outro lado, ele vai de encontro àquele homem, e de longe os demônios já se manifestam, porque eles sabiam que Deus estava chegando. Eles disseram algo que os próprios discípulos não sabiam, e eles reconheceram a autoridade de Jesus, e na autoridade de Jesus, a presença de Jesus expulsou os demônios daquele homem, libertou o coração daquele homem, libertou a história de vida aquele homem tinha uma história, aquele homem provavelmente tinha uma família, aquele homem provavelmente tinha sonhos, tinha projetos, e tudo aquilo estava aprisionado por causa daqueles espíritos malignos. Jesus, ao ir de encontro àquele homem, ele liberta aquele homem, ele salva aquele homem, ele revoluciona a vida daquele homem, ele mudou a vida daquele homem para sempre. E ele não mudou a vida somente daquele homem, ele mudou a vida de toda uma cidade, de toda uma família, de toda uma região, porque aquele homem, sabiamente, Jesus não permitiu que ele fosse junto com ele, que era o desejo dele. Jesus, deixa eu ir junto com você. Ele, não, você vai para a tua família, você vai para a tua cidade, e você na tua cidade, sem abrir a boca, já vai ser um grande testemunho, porque na tua cidade eles sabiam como você vivia, qual era a situação que você estava vivendo, e mesmo assim, impossível, ele anunciava, ele dizia, e muitos passaram a crer em Jesus, aquilo que Jesus está realizando na tua vida, todo um processo de libertação, um processo de restauração, um processo de conversão, é também para isso, para que as pessoas da tua família, as pessoas do teu convívio, quando eles verem você passando por esse processo em Deus, eles vão ver que algo diferente está acontecendo, eles vão ver que algo extraordinário está acontecendo. Por quê? Porque como aquele povo se deparou com um homem sarado na mente, estava lá aos pés de Jesus, tranquilo, ele não estava mais louco. Eles ficaram impactados com a mudança da mentalidade daquele homem, assim como o Espírito Santo faz comigo e com você, a mudança da nossa mentalidade, a mudança do nosso coração, a mudança da nossa vida, a mudança desse jovem que eu vi ontem. Jesus, ele também libertou o coração daquele menino ontem, ele libertou, ele tirou aquele espírito de ódio, de mágoa que estava dentro dele. E eu estou falando, não é no sentido figurado não, diante do sacrário a mão daquele menino começou a contorcer, cara, quando ele permitiu, quando ele liberou o perdão, a mão dele ele voltou. São Padre Pio diz assim, se a gente pudesse ver a quantidade de espíritos malignos que estão espalhados nos ares, a gente não ia enxergar a luz do sol. É uma verdade, é uma realidade,
é uma realidade, mas essa realidade ela foi vencida no alto da cruz. Aquele possesso de Genezaré, ele experimentou de antemão o poder da cruz de Jesus na vida dele, e nós experimentamos depois da crucificação de nosso Senhor e a ressurreição, a gente experimenta o poder da cruz. Existem os espíritos malignos? Sim, existe, mas eles foram vencidos no alto da cruz. Eles só têm acesso a nós quando a gente permite, quando a gente dá chão para eles pisarem, quando a gente dá a autoridade que eles não têm. Eles não têm. Essa autoridade sobre a nossa vida é devida única e exclusivamente a Jesus. Quem é de Jesus aqui? Eu sou de Jesus. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui redimido no alto da cruz. Deus me perdoou. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente guardar a nossa fé e crescer na fé, porque quando a gente vacila na fé, a gente vacila em crer que nós fomos um dia redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus. A gente começa a vacilar. Quando a gente começa a vacilar, a gente começa a dar autoridade para quem não deveria ter. Quando a gente deixa entrar no nosso coração a mágoa, quando a gente deixa entrar no nosso coração o rancor. Vai, Léo, mas eu sinto isso. Eu também sinto. Sentir e consentir são coisas diferentes. A gente precisa começar a aprender, e, junto com Jesus, essas habilidades que Ele quer nos ensinar. A gente precisa caminhar com Ele para aprender como viver bem e viver uma vida abundante, uma vida livre, uma vida leve, uma vida firme, com propósito. Mas a gente precisa aprender com Ele, é com Ele. Não precisa nem levantar a mão, mas você vai ver como faz sentido. O dia de vocês é corrido. O dia de todo mundo é corrida, até daquele que não tem o que fazer é corrida. Você pode ter certeza. Ele se ocupa de alguma coisa. Beleza. No corre-corre do teu dia, provavelmente, por ainda não despertar de tal maneira, provavelmente você vive uma série de coisas no teu dia, mas ainda não tem um tempo de qualidade na presença de Jesus. O que é tempo de qualidade? Ainda eu não consigo ficar ali, sem distração, eu e Jesus, orando, com a palavra, rezando, fazendo aquela experiência mesmo do silêncio, na presença dEle. Provavelmente a gente experimenta isso ainda muito pouco, perto daquilo que a gente deveria experimentar. Por quê? E provavelmente você acorda já correndo, atrasado, tomando café e colocando a calça, e já sai atrasado e tem que pegar a condução, e tem que pegar o carro e trânsito, e aquela doideira que você sabe melhor do que ninguém. No teu trabalho é corrido, na tua escola é corrido, naquelas tuas tarefas, tudo corrido. Quando você viu, passou o dia todo. E você até se dispõe a estar na presença de Deus no final do teu dia, e você está extremamente esgotado, cansado. E o bendito celular te pega e acabou teu dia, cara. Acabou. É isso, acabou. E aí qual que é o problema disso? Super numa boa. Que às vezes a gente vai nos lugares, parece que a gente está tomando bronca, né? Eu estou me dando bronca. Eu fui na igreja para tomar bronca, não é para dar bronca. Não é para dar bronca. Mas é para a gente despertar, porque a gente precisa, eu preciso ter um tempo de qualidade com o meu Senhor, porque se eu não tiver um tempo de qualidade com o meu Senhor, eu não vou aprender. O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, o mestre é aquele que forma o seu discípulo.
O mestre é aquele que dá formato, é aquele que troca a experiência de vida. É difícil para a gente entender, a gente aqui do Ocidente entender isso, porque para o oriental é um pouco mais fácil. O oriental ele já tem, ou tinha um pouquinho essa realidade, esse costume de ter um mestre, de ter um sensei, por exemplo. Meu irmão faz arte marcial, uma arte marcial japonesa, então ele tem o sensei, o mestre, que não vai ensinar só a lutar, ele vai ensinar uma filosofia de vida, ou para nós, ele vai ensinar um estilo de vida, um modo de vida. Jesus, quanto mestre, ele quer ensinar para mim e para você, não regrinhas, não preceitos para serem cumpridos. O que ele quer ensinar e transmitir para mim e para você é um estilo de vida, pode chamar assim, embora não seja a melhor palavra, uma filosofia de vida, um modo de pensar, um modo de enxergar, um modo de reagir, não o modo de sentir, mas o modo de consentir. Entende a diferença? Mas isso só vai ser possível para mim e para você quando a gente tiver tempo de qualidade com o mestre. Não faz sentido, é incoerente. Para pensar comigo. Você tem um mestre, você é discípulo, mas quanto discípulo você está muito pouco com o seu mestre. Você vai aprender na mesma medida, na mesma proporção. Entende que não é uma bronca? Porque tem lugar que eu faço, não, porque você tem que, não faz isso não, porque não vai adiantar. Eu vou tomar bronca, vou tomar aquele choque, depois eu vou continuar, porque eu preciso entender que esse estilo de vida, esse transbordar que Jesus ele quer passar para mim e para você, ele vai mudar, ele vai revolucionar toda a tua vida. E vocês já devem ter escutado isso e vão continuar escutando. Por isso que o relacionamento com Deus não é quando a gente vem aqui no grupo, mas é todo dia. Todo dia. Talvez você está vivendo esses últimos tempos, e talvez, sei lá, você começou a caminhar faz uma semana, então considere essa uma semana os seus últimos tempos, certo? Talvez você está assim meio, está faltando alguma coisa, e para você que tem mais tempo de caminhada, talvez você está faltando, o que está faltando é mais tempo de qualidade com Deus. Deus é vivo. Nesse tempo de qualidade, Ele vai, só pela presença dEle com você, a gente não fala assim que é por osmose, por toque, por proximidade, só por esse tempo de qualidade que você vai passar a ter com Ele, você vai ver que em poucos dias, presta bem atenção que eu estou te falando, você vai ver que em poucos dias, o teu coração começa a ser mudado, a tua realidade começa a ser mudada a partir de você. Mas você só vai constatar isso se você fizer isso. Ih, Léo, aí complicou, cara. Então vamos lá. Lá na minha casa, por exemplo, o dia quando eu digo assim, a dinâmica do dia, certo? Pensa na dinâmica do teu dia. Rapidinho, pensa aí. Pensa qual é a dinâmica do teu dia de segunda a sexta. Sábado é diferente, domingo é diferente. Que é assim, de um modo geral, é assim, mais ou menos assim que funciona. Então vamos pensar de segunda a sexta. Pensou de segunda a sexta? Beleza. Na minha casa de segunda a sexta, na verdade de segunda a segunda, porque eu tenho 2 filhinhos pequenos. O Miguel tem 5 aninhos, a Mari tem 4. 6 horas da manhã, eles já estão dando pirueta em cima da cama. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado, eles ainda não sabem o que é isso. Então, mais ou menos 6 horas da manhã, eles já despertou. Ou seja, 6 horas da manhã na minha casa foi dada a largada, valendo, ali vai, e tá valendo o dia, e começou o dia. Tem que preparar eles, arrumar eles, vai para a escolinha, depois vão trabalhar, depois almoço, dá comidinha para eles, depois pega, depois minha esposa chega e troca. Essa é a dinâmica da minha casa. Quando eu vou ver, já está de noite, acabou o dia.
Pensa aí na tua dinâmica. Que horas, esse é o nome que eu dou, que horas que você aparece no radar? Já viu aquele radar assim de avião? Quando o avião ele entra no espaço aéreo, ele aparece no radar, ele já sabe, já viu em filme? Beleza. Que horas mais ou menos que você, eu tô falando de você, hein? Que horas mais ou menos você aparece no radar? Beleza, esse é o horário. Nesse horário é igual para mim, valendo, valeu, começou para você. A gente está entendendo e a gente quer melhorar a realidade da nossa vida em Deus, com Deus e para com Deus. Eu preciso desse tempo de qualidade. Por uma coerência e por uma lógica, esse tempo de qualidade ele vai ter que acontecer antes de você aparecer, antes de você aparecer no radar. Se não for antes de você aparecer no radar, o seu tempo de qualidade com Deus, ele não vai ser, aí sim, uma regra, ele vai ser a exceção, ele vai ser o de vez em quando, ele não vai ser o todo dia, o diário. O discípulo, ele precisa viver com o seu mestre diariamente, por quê? O que eu tinha falado para vocês no começo, o calendário de Deus, ele só existe hoje, é neste hoje que você precisa estar se relacionando com qualidade com o seu mestre. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Se você não se propor a estar com qualidade na presença do teu mestre, na presença de Jesus, antes de você aparecer no radar, provavelmente você vai ter essa vida um pouco mais morosa. Por quê? Porque é uma consequência de quanto que você está com teu mestre. Então esse é um convite prático que eu passo para vocês. Diante dessa realidade na minha casa, o que está acontecendo? Eu vejo minha esposa acordar às 5 da manhã, cara. Eu abro o olho assim, eu vejo ela. Eu estava acordando às 5:30, eu já puxei para acordar às 5. Você está louco, Léo? 5 da manhã, você não sabe como é a correria do meu dia. É o Senhor que renova e dá as nossas forças. É o Senhor. Ele é a fonte, Ele é a força inesgotável. A minha força acaba, a dele não. Se eu não estou com Ele, me falta força. Talvez você tenha se sentido esgotada nesses últimos dias, porque você está se firmando somente nas suas forças, e as suas forças, graças a Deus, é limitada, porque você é um ser humano, é limitado. Mas se você está em conexão com Ele, constantemente, você não está firmando somente nas suas forças, mas principalmente nas forças dEle. E acontece algo muito louco, quando eu não estou na presença dEle, eu me canso mais do que quando eu estou na presença dEle. Eu me canso mais quando eu acordo mais tarde, já no meio do meu dia totalmente embolado, do que quando eu acordo mais cedo e estou na presença dEle recebendo a graça da presença de Deus. E quando você se determina a falar, Senhor, eu vou estar contigo tal horário, você pode ter certeza que Ele chega 5 minutos antes lá e fica te esperando. E que pena quando você não vai. Que pena, porque quando você não vai, Ele fala, eu tinha tanto para fazer, eu tinha tanto para falar, eu tinha tanto para fazer hoje na vida dessa minha filha, e ela não veio, tá bom, amanhã quem sabe. A gente deixa Jesus esperando porque a gente não entende ainda o benefício também para a nossa vida. Então é necessário, sim, antes de mais nada, pede a graça. Depois de pedir a graça, você tem que ir para algo muito prático. Se você vai precisar acordar cedo como eu tenho que acordar cedo, então você vai precisar também dormir cedo. Olha como é prático andar com Jesus. Não é prático? Você vai ter que dormir cedo. Se você dormir cedo, a chance de você acordar cedo mais disposto é muito maior. Muito maior. E isso vai começar a fazer o que na tua vida? Presta atenção. Isso vai começar a ordenar a sua vida.
Ordenar é a palavra, vai começar a dar ordem para a tua vida. Quem sente que a sua vida está meio desordenada, levanta a mão. Ah, ok. Pronto. Não vi, ninguém viu. Se você está sentindo que a tua vida está meio desordenada, as coisas estão meio que saindo do teu controle, está meio que te esgotando, quer dizer que você precisa de ordem. Só que você tentou colocar a tua ordem e não deu muito certo. Que tal deixar Deus ordenar a sua vida? Mas para isso é necessário que você esteja com Ele. Não é coerente? Faz sentido. Eu preciso estar com o Senhor Jesus. E eu preciso não só de boca, eu preciso estar... Tem uma palavra que diz assim: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que Deus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente está no glória a Deus, aleluia, mas o nosso coração está se ocupando com muitas outras coisas, mas não está se ocupando em estar na presença dEle. E aí a gente não consegue receber dEle. Certa vez as filhas da caridade, que são as filhas de Madre Teresa de Calcutá, as filhas da caridade. Vocês sabem, a maioria daqui provavelmente sabe, que Madre Teresa de Calcutá, o carisma que ela recebeu de Deus foi para cuidar dos mais pobres, dos mais marginalizados, aqueles que ninguém quer, sabe aquele que assim, que a galera passava na rua na Índia, né? Quando começou foi na Índia, a galera passava e passava por cima assim, tipo um lixo do lixo, é capaz eles chutarem assim, até pela crença que eles têm lá, é o karma da pessoa, não vale nada. Bom, Deus colocou no coração dela para cuidar destes, e infelizmente é a realidade. Quanto mais ela cuidava, mais tinha, quanto mais ela cuidava, mais tinha, e mais tinha, e mais tinha. Então, as irmãs que estavam ali no comando dela, da congregação dela, certa vez chegaram para ela e falaram: Madre, a gente precisa ter uma reunião com a senhora, a gente quer conversar com a senhora. E ela: tá bom, o que aconteceu? Ela: Madre, sabe o que acontece? A gente tem, abre aqui para mim, irmão, por favor. A gente tem muito, minha voz está meio zoada, estou saindo de uma, abre, pode puxar. Madre, sabe o que acontece? A gente não está dando conta, é muito pobre, é muito doente, está difícil, a gente não está dando conta. E a gente queria pedir para a senhora, se a senhora puder, aquele, né, sabe quando você vai falar, que você já sabe que você está falando besteira e você começa a ficar dando volta, começaram a dar volta na madre, e ela só olhando. Se a senhora puder diminuir o nosso tempo de oração, a gente vai ter mais tempo para cuidar dos necessitados. Olha, uma causa nobre, né? A gente vai ter mais tempo, porque está faltando tempo. Aí a madre olhou, falou: vocês não estão dando conta? Não. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, aí as irmãs já estavam Vamos fazer o seguinte, então a partir de amanhã, em vez de vocês rezarem 1 hora, porque a oração delas era 1 hora ali, parado com Jesus, 1 hora ali, dedicado. Em vez de vocês rezarem 1 hora, a gente vai subir para 2 horas. Porque se vocês estão rezando 1 hora e não estão dando conta do dia de vocês, quer dizer que vocês estão rezando pouco. Então a gente vai aumentar para 2 horas. Essa é uma grande sabedoria. A matemática de Deus é muito diferente da nossa. Porque não é pelas tuas forças, é pelas forças dele. Muitos de nós estamos na presença de Deus não porque alguém foi e pegou no nosso pulso e trouxe para cá, mas principalmente porque alguém dobrou o joelho na presença de Deus e rezou. Eu estou aqui porque rezaram muito por mim, e não porque foram e me pegaram à força, a pulso, porque não é pela força do homem, é pela força de Deus.
Hoje o Senhor está trazendo coisas práticas para mim e para você, para poder ordenar a tua vida, trazer ordem, trazer disciplina. Vocês sabiam que sem disciplina não há santidade? Eita! E a gente quer ser santo, a gente entende o chamado, escuta muitas vezes. Você tem que ser santo. Você viu Jesus mesmo dizendo, sede santo. Você quer a santidade, você quer agradar o coração de Deus, você quer uma vida para o céu, mas sem disciplina não tem santidade, cara. Assim já ensinava o Padre Jonas. Não há como. Agora olha a dificuldade, por exemplo, para mim. Eu fui criado como um hippie. Eu, quando era criança, meu pai me acordou 1, 2, 3 vezes para ir para a escola. Na terceira ele falou, se quiser ir, você vai. Se não quiser, eu já estudei. Eu já terminei. Se você quiser, você vai. Só que, você fazer isso para uma criança, você acha que a criança vai escolher o quê? O dia que eu não queria ir, eu não ia. Então eu fui criado muito livre, muito o que dá na minha telha, o que o vento sopra, bate, eu fazia. Qual é a consequência ruim disso? Eu não tinha disciplina nenhuma. Nos trabalhos eu perdia trabalho. Teve um trabalho uma vez, eu faltei 1 semana. Eu viajei com os amigos para a praia, imagina, eu estou lá com a praia. Tem que voltar para o trabalho. Eu falei, meus amigos iam tudo ficar. Eu falei, não vou voltar. Fiquei 1 semana na praia. Voltei 1 semana depois. A hora que eu cheguei no trabalho, a menina, ela passou, ela fez... Ué, o que você está fazendo aqui? Vim trabalhar. Ela, Léo, vem cá. Aí eu cheguei perto, ela falou, pode ir lá no RH, por favor, que estão te esperando já. E eu fui, tipo, mas por quê? Por quê? Só por isso. Sem disciplina, sem compreensão e sem exercício da disciplina. Sem disciplina não há santidade. Se Deus não ordenar a nossa vida, a gente pode passar muito tempo, entre aspas, caminhando com Deus, mas caminhando sem qualidade e sem grandes efeitos. E a gente fica meio que tropeçando, moroso, devagar. Então precisa ser ajustado isso. Deus quer ajustar isso, para ter qualidade, para ter força, para ter punch, para ter testemunho. Poxa, eu não consigo conceber para mim, eu tinha 23 anos de idade quando tive minha experiência com Deus. Vocês sabem, foi dentro de uma rave e tudo mais, que é coisa muito doida. Beleza. Só que até os meus 23 anos de idade, eu tinha uma vida interessante, boa, agradável para mim, no meu conceito. Eu não estava mal não, assim, no meu conceito da época, certo? Depois eu estava ali assim, tudo bem, aquilo que eu estava enxergando, eu falei, tô bem, cara. Da hora, 23 aninhos, eu estava voando, não era mais menininho, estava virando hominho, já tinha pelo no sovaco. Já estava, vamos lá, ganhando dinheirinho, curtindo o que eu gostava de curtir, pagando, sustentando os meus vícios. Bom, a misericórdia de Deus me alcançou. Quando a misericórdia de Deus me alcançou, quando Deus me alcançou dentro daquele lugar e começou a me constranger com o amor dele, eu senti o amor de Deus de uma maneira que eu falei, nossa, que é isso, cara? Não é possível que eu sou tão amado assim. E aquilo foi me libertando daquela realidade que eu vivia. Só que diante disso, mesmo sendo alcançado pela misericórdia de Deus, assim como cada um de vocês foi, as coisas de Deus nunca são impostas. Deus nunca impõe nada para ninguém. Se é imposto, não é de Deus. Pode ter certeza. Porque fere um outro dom tão precioso que Deus deu para mim e para você, que é o dom da liberdade. Livremente eu quero ser de Deus. Livremente eu quero me entregar como um discípulo de Jesus. Livremente eu quero estar com o Senhor. Não é por chantagem, não é por pressão, não é, entende? Não é. E diante daquela experiência, para que Deus já me ensinasse isso logo no começo, Ele falou, olha filho, escolhe o que você quer fazer. Se você quiser voltar a viver tudo que você estava vivendo, as coisas que você estava fazendo, talvez você vai ter isso, aquilo outro. Mas você sabe agora qual é a verdade por trás de tudo isso. Agora se você quiser caminhar comigo, o caminho é estreito. Mas é verdadeiro. Escolhe qual é o caminho.
O que você quer seguir? E eu que nunca gostei de mentira, assim eu tenho certeza, como cada um de vocês. Você gosta que alguém mente para você? Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser feito de trouxa? Você gosta? Lógico que não gosta. Eu nunca encontrei uma pessoa que fala, eu gosto, nossa, delícia, que ótimo. Quando eu acordo de manhã, eu coloco o pé para fora da cama e falo, hoje eu vou me lascar de verde e amarelo. É lógico que não. É lógico, eu não gosto. Diante daquilo que Deus me revelou, eu entendi um pouquinho, eu comecei a entender um pouquinho da mentira que estava por trás das coisas do mundo. Uma experiência pessoal. A partir daquele entendimento, eu quis a verdade. E eu entendi que a verdade estava ali naquele caminho, que eu nem sabia o que ia dar. Mas eu sabia que estava com ele a verdade. Beleza. Diante dessa escolha, diante desse caminhar com Jesus, diante dessa decisão livre, eu usei alguns critérios que você usa também a todo tempo. Para e pensa comigo. Eu não vou trocar uma coisa boa por uma coisa pior, certo? A galera que é mais da minha época, um pouquinho para trás, lembra daquele programa aquilo era uma sacanagem, cara. Aquilo era tirar sarro. Eles colocavam um fone de ouvido. Eu tenho quanto tempo aí? 10 minutos, 5 minutinhos. Então eu vou encerrar só para vocês entenderem, só para fechar, não ficar solto. Eles pegavam a pessoa, era um programa de televisão, e colocavam um fone de ouvido nela, e ela não estava escutando o que estava acontecendo lá de fora. E aí o cara, ele falava assim, você quer trocar, e ela tinha um prêmio, sei lá, uma batedeira, você quer trocar essa batedeira por um carro 0 quilômetro? Aí a pessoa, ela tinha que chutar, ela falava, não, e a galera em volta, né, arrancava a cabeça. Você troca essa frigideira por uma casa nova, mobiliada? Aí a pessoa, não. E a galera em volta, a torcida da pessoa, esse era o barato, você vê a pessoa se dar mal, né? No final tirava um fone, então tá aqui o seu prêmio, ela saía com o prêmio dela. Depois, quando ela via o que ela não pegou, ficava louca da vida. Alguns ganhavam, outros não, era aleatório. Bom, se ela não tivesse com um fone de ouvido, você troca isso por isso, troco. Você troca isso por isso, troco. Você troca esse meia boca por isso muito melhor, troco. Entende? Se Deus não me impôs nada, e se Deus não te impõe nada, a troca que eu e você fazemos, ou a decisão que a gente toma, é por algo melhor, não por algo pior. Isso eu sempre tive muito claro. A minha decisão por Deus não é por falta de opção. A tua decisão por Deus não é por falta de opção. Não é porque você não tem o que fazer. Não é porque você não tem proposta. Quanto mais você é jovem. Jovem tem proposta o tempo todo. E graças a Deus, por uma sabedoria iluminada pelo Espírito, você decide por Deus. Por algo muito melhor. Só que eu e você e o mundo está carecendo desse testemunho de algo melhor. Está caminhando com Deus, então a tua vida tinha que estar. Eu não estou falando teologia da prosperidade, não. E São Francisco era o pobre dos pobres, e todo mundo que olhava São Francisco trocava tudo que tinha para estar junto com ele. Porque a riqueza é interior, a riqueza está em Deus. Não estou falando de grana, mas interiormente a pessoa está liberta, está livre, está com Deus. Ela está radiante, ela está inteira, ela não está fragmentada, ela está íntegra. Ela não está dividida, ela não está cheio de conflito, ela está bem. Então ela chega no trabalho, está todo mundo reclamando, caramba, que porcaria de trabalho, que não sei o que, e ela está ali, Deus, louve e te bendigo por esse trabalho, o Senhor está me confiando aqui, se eu for fiel no pouco, o Senhor me confia mais, então vamos para cima. A tua disposição é diferente, deveria ser diferente, e se não está diferente, tem que ter esses ajustes, para acontecer essas libertações, para que você, quando a pessoa vê olhar, você está aos pés de Jesus,
com a sua inteligência sanada, com o seu coração liberto dos espíritos malignos que ficam enchendo o nosso saco, e vai ser assim até o fim da vida. Você está aqui, ó, em Deus, cara, com Jesus, como um discípulo, não mais como multidão. Talvez vocês ainda não tenham percebido, mas Jesus tirou vocês da multidão. Onde está a multidão? Cadê a multidão? A multidão vê Jesus, mas depois a multidão vai embora. Os discípulos não. Olha onde os discípulos ficam. Deus tirou eu e você da multidão. E por que Deus tirou eu e você da multidão? Já se perguntou isso? Para que você seja a luz que esse mundo está precisando, o sabor que esse mundo está precisando, o fermento que esse mundo está precisando. Não tenhas medo. Fecha um pouquinho teus olhos. Coloca a mão no teu coração de discípulo amado, de discípulo amado, e reconheça que Jesus lhe tirou da multidão, que Jesus foi ao teu encontro, que Jesus lhe chamou por amor, gratuitamente Ele te amou, mas por este mesmo amor gratuito, Ele quer ser o seu mestre, para que você seja o seu discípulo, a sua discípula. Com a mão no teu coração, eu te convido a pedir essa graça, que a partir de hoje, o Espírito Santo possa ordenar a tua vida. Vai pedindo, do teu jeito, na tua realidade. É por isso que eu pedi em alguns momentos que você visualizasse a tua realidade. Se você anda confusa, triste, se você anda com um pouquinho desordenado, a tua realidade específica, vai pedindo, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero te seguir, eu quero aprender de ti, eu quero estar mais na tua presença. Eu quero absorver do Senhor esse estilo de vida nova, essa vida nova que estava escondida com o Senhor. Eu quero gozar de uma vida abundante. Eu quero, Senhor, eu quero ter o meu coração liberto. Purifica meu coração de todas as mágoas que eu estava carregando. Um coração de discípulo não carrega mágoas, sente, mas não consente. Nós sentimos muitos os ataques, as realidades do mundo, a gente vai sentir. Nós estamos em meio ao mundo, mas consentir é outra história. Eu te peço, Espírito Santo, purifica, liberta o nosso coração, liberta a nossa mente, aquilo que eu tenho gastado tanto tempo e deixado chegar à minha mente através dos meus olhos, através dos meus ouvidos. Eu te peço, Espírito Santo, que possas nessa noite, agora, purificar, que o Senhor possa iluminar. Ilumina, Senhor, ilumina a minha vida, ilumina a minha história. Eu quero viver plenamente contigo, Senhor, no dia que se chama hoje. Hoje ainda não terminou, hoje ainda não acabou, e eu quero viver plenamente com o Senhor. Eu quero experimentar da tua alegria, a alegria de estar nos teus pés. Aquele homem estava feliz aos teus pés, foi liberto pelo Senhor. Quantos anos será que ele já estava sendo oprimido? Ele foi liberto, com felicidade no espírito, com gozo na alma. Restitui em nós, Senhor, a alegria de sermos salvos. Restitui na vida destes meus irmãos a alegria de ser de Deus. Tira toda a dúvida maligna que estava sendo semeada no coração desses meus irmãos. Já estavam duvidando se valia a pena, Senhor, estar contigo. Misericórdia, lógico que vale a pena. A gente escolheu a melhor parte, Senhor, e a parte que não nos será tirada, a parte que nos leva para uma vida abundante até o céu, até o eterno, até o paraíso.